Boa noite, sejam todos bem-vindos a este módulo, essa unidade do curso de Cinesiologia e Biomecânica. Gostaria de agradecer inicialmente ao professor Mari Edson pela oportunidade de falar um pouco de biomecânica e falar de uma articulação bastante peculiar, bastante complexa, que é o tornozelo. Eu sou professor mestre pela Universidade de São Paulo, Fernando Carvalheiro Reiser, sou formado em Educação Física e fiz meu mestrado na área de controle motor e biomecânica. Então, apesar de, no meu mestrado especificamente, nós avaliarmos performance esportiva e coordenação intermuscular, entre os músculos, coordenação muscular de maneira geral, em atletas de alto rendimento de tiro com arco, eu tive uma certa iniciação com o tornozelo, avaliando justamente entorses, qual que era o efeito das entorses em atletas de futsal. Acompanhei esse trabalho, ajudei nas coletas, tudo, e pude aprender um pouquinho também sobre o tornozelo, sobre as estratégias utilizadas para a postura, E isso, claro que dá uma certa bagagem, porque a gente tem aí uma gama enorme de possibilidades quando a gente está falando de tornozelo, e também abre o espaço para discutir muitos assuntos variados, tanto da parte de postura, como da parte de marcha, como corrida, reabilitação, discutir performance, saltos e diversas outras habilidades. É interessante a gente pontuar, já de start, que o tornozelo ele é uma articulação complexa, de certa forma, envolve vários subgrupos articulares, articulação talocrural, articulação tibiofibular proximal, as articulações metatársicas, enfim, a gente tem aí uma gama de núcleos articulares que compõem um complexo do tornozelo com o pé. Difícil é desassociar uma coisa da outra. Então, quando a gente está falando de tornozelo, a gente também já está dando passos ali para também discutir um pouco sobre as articulações do pé em si. E o fato é que não me deixa mentir, no caso, que quando você vai avaliar os ossos do pé, basicamente você avalia os ossos do tornozelo do pé, você avalia praticamente em conjunto. Então a gente vai ter a articulação tibiofibular proximal, que basicamente vai ser essa articulação que faz os movimentos, basicamente produz em conjunto com os ossos do talos, os movimentos de flexão e extensão, que no pé, no tornozelo, de maneira geral, a gente chama de flexão dorsal, ou dorsiflexão e flexão plantar ou plantiflexão, em função de inconsistências anatômicas que a gente tem, anatômicas e biomecânicas, quando a gente está avaliando esses movimentos. Temos articulações subtalares, principalmente entre o talos e o calcâneo. Temos as articulações entre o calcâneo, o cuboide, navicular e talos, cuneiformes naviculares com calcâneo, os metatarsos, as falanges. A gente tem todos esses grupos aí agindo conjuntamente para fazer os movimentos do pé. Então a gente vai ter aqui numa extremidade o que a gente chama de retropé, que é composto basicamente pelo calcâneo e pelo talos. O mediopé, que vai ter aí os ossos cuboides, naviculares e tudo mais, cuneiformes. E os ossos do antepé, que vão ser compostos basicamente pelas minhas falanges, pelos meus metatarsos de maneira geral. Então eu vou ter esses grupos bastante distintos que trabalham em conjunto
para criar determinados tipos de movimento, determinados tipos, grupos de coisas que as pessoas acabam falando aí no dia a dia, mas não acabam direito fazendo uma associação correta desse tipo de movimento, né? Como os movimentos de pronação e supinação. Pronação e supinação são movimentos complexos, né? São movimentos que eles acontecem num eixo mesmo impróprio do tornozelo, que é um eixo diagonal, mas se a gente for colocar o que caracteriza uma pronação, é uma inversão subtalar, com uma dorsiflexão, com uma abdução antepé. O contrário seria a minha supinação. E por que eu já abro as nossas discussões de hoje com pronação? Porque basicamente a pronação ela é muito associada com problemas articulares. Então, não sei se vocês já devem ter ouvido falar que em corredores que tem muita pronação excessiva, em termo em inglês que a gente chama overpronation, né? uma pronação muito grande do pé, acaba tendo mais predisposição a lesões. Acho que quase todo mundo já deve ter ouvido falar nesse tipo de associação. Na década de 70, mais ou menos, quando começou forte os estudos biomecânicos, com corrida, com marcha, querendo avaliar determinados parâmetros que se tinham, na verdade, hipóteses, uma das coisas, duas coisas, na verdade, que podem ter várias, mas acho que as duas mais significativas, se refere a tal da overpronation, ou pronação excessiva, e o impacto, a sobrecarga. Esses dois aspectos, eles permearam não só o imaginário aí dos pesquisadores de biomecânica dessas áreas, como também eles podem ser utilizados até hoje. Então, quando a gente tem tanto esses mecanismos aí de pronação, por exemplo, pronação excessiva, como de impacto, nós temos, de modo geral, uma gama de possibilidades, vamos dizer assim, de falar de lesões. O problema é que, conforme foi passando o tempo, os pesquisadores foram tentando correlacionar problemas tanto de impacto como também de pronação excessiva com lesões. Então se investigava se essa overpronation ela levava a mais lesões, se as pessoas que tinham esse tipo de característica tinham mais lesões, se as pessoas que tinham mais pisada com heel strike, que a gente chama de pisada tipo de pisada com retropé, elas tinham mais lesões que as que tinham mais pisada com antepé, né? Antepé e mediopé geralmente são a mesma coisa, tá? Não existe uma entrada de mediopé, né? Geralmente a pessoa entra de antepé e daí faz o mediopé. Então verificou-se todas essas possibilidades, né? Verificou-se todos esses mecanismos aí, eles contribuíam para o aumento de lesões. Foi se passando o tempo e 20 anos depois, lá pela década de 90, começou-se a suspeitar que não era muito isso que mexia com o aparelho locomotor de modo a levá-lo à lesão. Então essas mudanças de pisada, que hoje estão na moda, né? É engraçado como essas coisas lá atrás já se viu que não era bem assim, elas acabam retornando nos dias de hoje, né? Claro que existem bons profissionais que orientam seus alunos tudo e falam que de fato, né, isso não faz sentido. Mas de maneira geral, no imaginário
tanto dos profissionais de educação física como de fisioterapia e medicina, é possível observar essas tendências, de achar que esses padrões que a gente busca, né, esses padrões articulares, padrões de movimento, eles podem estar associados com maior incidência de lesões. E na verdade, às vezes, você só está mudando de um foco para o outro. O que acontece muito nesses casos é o seguinte, quando você tem uma modificação de um heel strike, por exemplo, de uma pisada com retropé para do antepé, você só está mudando de sobrecarga mais externa para sobrecarga mais interna no aparelho locomotor. Da mesma forma, a questão da pronação excessiva. Não é comprovado que quando você tem mais pronação, você vai ter mais impacto, e mais sobrecarga e mais lesão. E quem fala nem sou eu, assim, um dos maiores pesquisadores dessa área, que é o Ben Unig, já demonstrava essas características aí há muito tempo, né? E foi desmistificando de fato, né? Foi demonstrando que existem outras coisas que a gente acaba não vendo. Bem, isso aí já seria um ponto alto para a gente discutir tornozelo, para a gente discutir como que esses aspectos influenciam nas nossas dinâmicas cotidianas do tornozelo. Como que isso impacta na postura, como que isso impacta na minha forma de andar, como se impacta no meu treinamento, né? Como é que eu treino de fato o tornozelo, como é que eu posso ter a possibilidade de prescrever uma reabilitação. E aqui daí eu convido a gente até, né, todos os participantes a sair até mais da casinha e a gente explorar outras coisas também que as pessoas não costumam ver. Bem, dito isso, feito essa introdução, vamos para o que interessa, né? É interessante a gente ver aspectos assim relacionados a que tipo de movimento que a gente tem no tornozelo. Então, nós vamos ter movimentos de abdução-adução no eixo vertical. Nós vamos ter a plantiflexão e a dorsiflexão, né, no eixo médio lateral. E a inversão, eversão, no eixo anteroposterior, basicamente. Então, esses são os movimentos que a gente vai ter no tornozelo, nesse complexo do tornozelo, que envolve aí tanto as minhas articulações do pé, como as minhas articulações tibiofibulares, né? Tanto essas zonas de intersecção. Todas elas trabalham em conjunto para eu poder saber o que de fato são as características da minha articulação. Então isso aí já é um ponto de start, é um ponto de partida para nossas análises. Dito isso, se fica difícil da gente predizer mecanismos de lesão, assim, poxa, vamos supor, se não é bem essas questões relacionadas a mudar o tipo de pisada que eu tenho, ou mesmo se eu tenho uma pronação excessiva, se isso realmente vai ou não ocasionar lesão, existem outros mecanismos que a gente já sabe que levam à lesão, né? O interessante da gente ressaltar nisso tudo é que os mecanismos que levam à lesão muitas vezes não estão associados a um tipo de movimento que a gente julga que está mal feito, mas volumes inadequados de treinamento, por exemplo. Então, um tipo de lesão por estresse no tornozelo não é uma coisa tão difícil de acontecer. A gente tem lesões muito particulares, por exemplo, na cabeça do talos, que são lesões que ocorrem em função de um estresse. Hoje, às vezes a pessoa perde a mão, por exemplo, num esporte como CrossFit, acaba fazendo muito volume de salto sem ter o aparelho locomotor bem preparado e pode vir a ter uma lesão por estresse, né? Outros mecanismos que podem levar à lesão. Aí a gente já vai encaminhando para a especificidade da nossa aula, que são as entorses.
As entorses nada mais são que um movimento de inversão do pé, né? A gente poderia associar talvez aí com o movimento de supinação, no qual, né, esse triplo mecanismo de adução, inversão e plantiflexão faz com que a pessoa exponha o seu tornozelo a uma chance de ruptura ligamentar muito grande. Ruptura ligamentar, às vezes fraturas ósseas podem ocorrer. Uma grande quantidade de possibilidades podem estar associadas com isso. E uma coisa interessante é que a instabilidade crônica de tornozelo, que é gerada por esses mecanismos, muitas vezes até pode ser mitigada. E por que eu digo isso? Porque é muito comum, né? Vou dar um exemplo pessoal. Eu mesmo tive, jogando basquete, 3 entorses seguidas de tornozelo. É uma estupidez. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje de biomecânica, na primeira entorse eu já teria saído do jogo. Ah, mas por que eu continuei? Aí entra o segundo ponto. Quando você tem uma entorse, é muito comum que você sofra um dano lateral, mas passado um tempo e estando aquecido, aquela dor é minimizada, né? Você acaba não sentindo novamente aquele problema articular. Mas o que acontece numa entorse? Você expõe os seus ligamentos, né, basicamente, as suas estruturas articulares, né, cartilagens, os seus tendões, a um certo estresse. Para alguns ligamentos, como o ligamento deltoide, você pode ter ali processos de ruptura. Só que são processos de ruptura parcial. Você tem gradações, né? Quem estudou aí fisioterapia e o pessoal também de educação física, pode identificar que existem níveis de ruptura ligamentar. O que acontece se eu tenho uma entorse leve, moderada, assim, uma entorse que não é tão severa? Às vezes a gente tem entorse que de fato já arrebenta o cara na primeira, como acontece numa queda de jogadores de basquete, que é um pouco mais forte. Mas tem entorses que tem um grau um pouco menor, que levam a pequenas rupturas, que com uma recuperação pode fazer com que a pessoa esteja apta para voltar às suas atividades regulares pouco tempo depois, né? Agora, o que acontece se ela não para? Pode acontecer na corrida também. A pessoa está correndo, teve uma entorse. Ela vai lá, dá uma mexida no tornozelo. O que ela deveria fazer? Continuar andando. Não expor o tendão, os ligamentos e todas as outras as estruturas articulares a mais estresse. Mas o que ela faz? Ela caminha um pouco e volta a correr. O que vai acontecer com o tornozelo dela? Vai ter maiores processos de ruptura, podendo levar até a danos cada vez maiores. E o que vai, no final das contas, ocorrer? A pessoa, ao invés de ter aquela recuperação que poderia ser breve, ela vai ter uma recuperação muito mais longa. Por quê? Porque mais tecido vai ser lesionado. Então, o que no final das contas temos como saldo desse problema? Uma pessoa que vai ter uma estabilidade crônica de tornozelo. Estabilidade essa que é muito mais comum em mulheres que homens, de maneira geral. Isso até em função do uso de salto, né? O salto é muito instável, né? Acaba, né, impondo em alguns
níveis de instabilidade que podem levar a um dano articular. E você vai ter, né, instabilidades que vão ser do tipo funcional ou mecânica, ou seja, vai comprometer funcionalmente, né, o tornozelo sem um dano às articulações, os tecidos de maneira geral, mas um dano que fere, por exemplo, os seus sensores, seus próprios receptores, ou seja, quando você tem uma lesão, de fato você perde sensor, então você perde informação espacial daquela região, por isso que ela volta a se lesionar posteriormente, ou mesmo mecânica, né, do tipo, né, acaba arrebentando aí o sujeito mesmo, as estruturas articulares e, né, pode também levar a danos também nesses sensores. Então a gente vai ter essas classes, né, de instabilidades funcionais, mecânicas, que vão causar um dano muito grande aos nossos alunos, né? E aí a gente entra num outro ponto importante da nossa aula. Por quê? Porque é comum que as pessoas associem determinados pontos com problemas de lesão, né? Muito comum, tipo, você ter um caso, por exemplo, que isso é fraqueza muscular. Isso aí é que seu músculo porque você tem uma síndrome X ou Y. E eu sempre bato um pouco nessa tecla porque não é tão simples assim. Você não necessariamente precisa ter um músculo fraco para ele ter um problema. Tem muitas pessoas que têm lesão e são muito fortes. O que já mata um pouco essa hipótese dos músculos fracos e os músculos rígidos, né, os tight e os weak, né, que a gente começa a ver nas tal das síndromes cruzadas por ali. Então tem coisas aí que não são tão fáceis assim da gente pegar. Tem muitos casos que você vai encontrar pessoas fortes, mas que por um motivo muito particular acabam não tendo aquele rendimento que você espera. Por que isso acontece? Bem, aí entra a nossa especificidade da aula. Eu queria trazer um artigo, que é um artigo que eu tenho certas ressalvas, mas é um artigo de uma qualidade razoável, né? E que eu também já usei em artigos científicos de agachamento em anos bastante posteriores. Que é esse trabalho da Katrin Webster e do Philip Gribble, publicado na Physical Therapy in Sport, né, em 2013, faz alguns anos, mas um trabalho que tem uma temática muito interessante, muito legal mesmo. O que ele fez? Ele comparou a atividade muscular, né, a eletromiografia, do glúteo máximo e médio em sujeitos com e sem estabilidade crônica de tornozelo. Só que a sacada foi colocar 2 exercícios funcionais. Só que esses 2 exercícios funcionais são muito interessantes. São um tipo de agachamento, uma espécie, vamos dizer assim, de afundo, com rotação de tronco, ou seja, ele quer impor uma estabilidade de fato no tornozelo, né? Com rotação bipodal e unipodal. Então, isso aí é muito, muito interessante, né? Quer dizer, pegou uma classe de pessoas aqui que tem problemas de instabilidade e avaliou com condição de instabilidade, né? Isso é uma sacada interessante. Afinal, de que me valeria se eu fizesse somente um agachamento tradicional? Eu poderia não achar nenhuma diferença. Então aqui, qual que foi a ideia? Eu justamente subi o nível do sarrafo, né? Eu colocar exercícios mais instáveis. A amostra foi composta, né? Foram compostos por 2 grupos, um grupo controle e um grupo CAI, né? Um grupo CAI
é justamente Chronic Ankle Instability, né? E a gente pode perceber uma coisa uma proximidade muito grande entre os grupos. Grupos com mesma idade, praticamente, mesma altura, massa, só que um grupo de fato tinha instabilidade crônica de tornozelo, nos índices FAD e FAD-Sport, e o outro grupo não tinha instabilidade no tornozelo. Então o que aconteceu? Todos preencheram esse questionário do FAD, né, Foot and Ankle Disability Index. Esses dois questionários são usados, né, para refletir o estado atual de estabilidade do tornozelo durante as atividades da vida diária, ou seja, são questionários que, eu me lesionei faz 10 anos, assim. Tá, mas o estado atual, você tá com estabilidade? Não, não, nunca mais tive um episódio. Então, né, então você não está qualificado para entrar no grupo de instabilidade crônica, basicamente. Bem como também durante a atividade esportiva, ou seja, eram jovens, né, 20 a 22 anos, fisicamente ativos, com pelo menos 20 a 30 minutos de exercício aeróbico 3 a 4 vezes por semana. Então, de certa forma, é uma amostra consistente, uma amostra que tem... O que é interessante, né? Apesar de... no final do artigo eu vou falar das minhas ressalvas, mas apesar de serem grupos... desculpa. A única coisa que diferencia os dois justamente é a instabilidade. Né? O que diferencia um do outro é a instabilidade crônica de tornozelo, porque eles são basicamente iguais, né? A composição corporal, de maneira geral, é muito próxima, muito parecida. Né? Isso é uma coisa boa porque te permite, de fato, ter uma comparação um pouquinho mais precisa no final do estudo, mesmo com determinados problemas que podem ser encontrados. O setup. Qual foi o setup? Qual foi a ideia? Né? Pegar essas pessoas, né, que tinham esse histórico de lesão no tornozelo, né, de instabilidade crônica, com dor ou claudicação por pelo menos 24 horas e múltiplos episódios de entorse nos últimos 6 meses, ou seja, pessoas que de fato tinham uma recorrência de entorses, e que também deveriam ter uma pontuação, né, abaixo de 90% no FAD e 80% no FAD-Sport. A gente viu até que foi bem menos que isso, foi abaixo de 70% de maneira geral a média, para serem incluídos no grupo de instabilidade crônica. Né? Isso aí foi baseado no trabalho de Hill e Hertel, de 2005. Então, eu peguei justamente para a gente ter uma base, né? Um indício, uma coisa para se trabalhar com. Só que eu queria fazer antes uma nota sobre a MG, né? Porque a MG hoje é um mecanismo que está muito popularizado, né? As pessoas usam demais nas redes sociais. E é bom a gente entender um pouco, né, do que se trata para a gente não cair em algumas armadilhas. Né? A eletromiografia basicamente serve para a gente avaliar condições eletromecânicas do músculo. Né? Então o músculo tem um potencial que pode ser medido através de um amplificador, basicamente. Né? O eletromiógrafo ele também amplifica o sinal do músculo. Afinal, o sinal eletromiográfico mesmo é muito pequeno. É por isso que você tem que aumentar o tamanho dele para conseguir ver alguma coisa. Só que o problema é o seguinte: quando você está analisando MG, você pode ter aí algumas coisas que vão te confundir. Por exemplo, se eu colocar esses traçados aqui eletromiográficos, esses sinais, eu poderia falar para você o seguinte, isso aqui é um agachamento. Daí você poderia imaginar, são 3 músculos principais no agachamento, basicamente. Eu acho que o das pontas é o quadríceps e o glúteo máximo, e o do meio é o meu isquiotibial. Isso é possível? É possível. Agora, eu poderia falar que o meu glúteo máximo é mais ativado que os meus isquiotibiais, ou que o meu quadríceps trabalha mais que o glúteo máximo, baseado no traçado. Seria o contrário, né?
Aqui, basicamente, eu estou vendo no traçado que tem muito mais sinal no glúteo máximo, então eu poderia falar, não, o glúteo máximo aqui ele manda no movimento, ele tem muito mais sinal que os isquiotibiais e o quadríceps. Posso falar isso? Depende. Nesse caso aqui, quando a gente está vendo esse tipo de traçado, que é um traçado bruto, eu tenho uma coisa que eu chamo de traçado de interferência, que é sinal de eletromiografia mais ruído. Eu só consigo dizer, nesses casos, se o meu músculo está ativado ou está desativado. É o que a gente chama de eletromiografia cinesiológica, para ver só se o meu músculo está ativando ou não está ativando. Agora, quanto de atividade, ou se isso é relevante, isso eu já não posso falar muito. Por quê? Porque isso depende de muitas outras análises para se fazer. Com a eletromiografia eu posso descobrir muita coisa sobre o meu músculo, mas eu também posso descobrir quase nada sobre ele também. Por quê? Porque não é muito fácil de coletar esse negócio. Primeiro, você tem o ponto que você vai colocar. Geralmente a gente adapta para colocar no ventre muscular, bem no ponto médio, né? Mas tem que ter um cuidado para não pegar no ponto motor do músculo e você pegar um sinal muito baixo. Então, aqui nesse contexto, né, a gente tem aqui vários eletrodos colocados em posições diferentes. Então, se eu colocar muito próximo dos meus tendões, ou em cima quase, eu não pego nada de MG. Se eu colocar em cima de um ponto motor, não pego nada. Eu tenho que colocar certinho, né, num ponto médio no ventre muscular. Isso aqui tem padronização, que é feita pela CNIAM. Mas não existe somente isso, né? Eu tenho também a interferência do crosstalk, que é o seguinte, vamos supor que eu estou coletando bíceps e tríceps. Eu vou ter um crosstalk aqui. Pode ser que eu estou pegando o sinal do bíceps, só que o meu tríceps também está ativando aqui antagonisticamente e isso interfere no sinal que eu vou pegar do bíceps, né? Isso é uma coisa que ocorre mesmo e é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Outro problema é o excesso de gordura, né? Se eu tiver muita gordura, eu vou ter um traçado eletromiográfico menor, de maneira geral. O que é um problema em alguns estudos, né? Não que eles sejam ruins, mas, por exemplo, nesse caso aqui eu vou conseguir pegar consistentemente os músculos do meu abdômen. Se o cara for bom, ele até consegue alguma coisa, mas não é muito fácil, isso dá um trabalho, assim, geralmente não é recomendável quando você tem muito tecido adiposo fazer esse tipo de coleta. A mesma coisa pode acontecer com o peitoral, né? Porque aqui em cima você vai ter um traçado de MG que sofre interferência do próprio coração, então você vai ter que fazer alguns métodos para retirar esses sinais de interferência, né? Então existe um monte de problemas com a MG. Por isso que a análise ela precisa ter uma certa precisão, né? E por que assim, poxa, estou pegando esse estudo aqui que tem pessoas que são uma amostra um pouco heterogênea, mas por que você poderia perguntar para mim, por que, professor Fernando, você acha que esse estudo vale a pena a gente então analisar? Porque apesar das minhas ressalvas em relação a esse tipo de análise, quando ela é feita muito friamente, por exemplo, eu quero analisar um exercício na bola e eu pego qualquer pessoa, nesse estudo aqui, particularmente, a gente tem dois grupos de pessoas que têm uma certa distinção. Ou seja, eu tenho a presença de lesão, né, de certa forma confirmada por um índice. Então fica um pouco mais plausível que os resultados que eu vou encontrar nesse estudo, eles tenham uma consistência também um pouco maior, né? Por isso que é interessante da gente sempre analisar caso a caso, quando a gente está vendo um trabalho de MG, para também não cair num certo engodo, numa certa esparrela, como acontece infelizmente hoje nas redes sociais, né? Então a gente tem que ter cuidado,
para a gente ter uma boa análise, uma boa consistência daquilo que a gente realmente quer ver. Nesse caso, a gente, né, nesse estudo aqui da McGreeville, foi analisado 2 tipos de agachamento, né? Um agachamento rotacional, unipodal, que seria esse daqui, né, esse movimento aqui em cima, ou seja, a pessoa tinha que rodar o tronco, colocar uma perna em suspensão e realizar o agachamento. Um exercício tecnicamente bastante difícil, né? Ainda tem que aproximar as mãos perto de um ponto de apoio. E no outro caso, um caso um pouco mais estável, com rotação também, só que com base bipodal, sendo que ela só roda e aproxima o joelho do ponto aqui que é de referência, né, para você ter uma normalização entre os exercícios. Então, essa sacada que eles tiveram no estudo foi interessante, ou seja, você meio que normaliza a amplitude de movimento para cada indivíduo, particularmente. Então, é uma coisa interessante, né? Por isso que alguns estudos, às vezes, a gente acha assim, não, mas é uma coisa muito simples, mas os caras têm uma sacada muito boa. Eu gosto desses estudos, às vezes, simples, que o pessoal, né, tem umas boas ideias. Bem, que músculos, né, como é que foi essa análise? Né? O que eles acabaram encontrando nos músculos de glúteo máximo e glúteo médio? As seguintes características. Eles viram que para o grupo, tanto o grupo saudável como o grupo de instabilidade crônica, quando você fazia somente o rotational lunge, né, que é o exercício com bipodal, no caso, que é aquela que era a figura de baixo, né, no slide anterior, você não tinha uma diferença eletromiográfica tão significativa entre os grupos. Apesar de ter um desvio padrão bem grande, né, mas não tinha diferença. Agora, quando eles faziam o tal do rotational squat, né, o que eles descobriram? Que o grupo de instabilidade crônica de tornozelo teve uma atividade muscular menor. Ou seja, quando você impôs mais instabilidade, eles tiveram um efeito num músculo que você costumeiramente não iria analisar, que é o músculo mais lateral, né, tecnicamente. Né? Você acha que quando a pessoa tem instabilidade crônica, o problema dela vai estar em fibulares, em plantiflexores, né, basicamente, nesses caras. Né? Você não acha que vai estar lá no glúteo. Mas isso é uma coisa muito interessante, que mostra que os movimentos acontecem encadeados. E nesse ponto até eu concordo, né, com o pessoal que estuda a face, que existem correlações, né, entre grupos musculares. Só que, claro, eu não vou para a linha, né, de você pegar aquelas linhas espirais em si, por quê? Porque você não tem, quer dizer, você tem transmissão de força muscular. Ou seja, o músculo que está colado no outro pode transmitir força muscular. Não é uma coisa assim tão fora da casinha. Então eu nem precisaria ter essa relação aí de meridianos e tudo mais, porque você já tem isso na própria articulação. Né? Então, aí é uma crítica mais tangencial. Mas, de modo geral, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o impacto de uma lesão em músculos mais superiores. Né? Ou seja, o efeito de uma lesão no tornozelo causar um certo déficit no meu glúteo. Mas para aí que está, entra um outro ponto interessante. Para todas as situações, para uma situação mais específica, uma situação onde eu tenho mais instabilidade. Quer dizer, se eu tenho uma estabilidade num afundo rotacional com os 2 pés no chão, eu não vou ver esses efeitos. Agora, se eu imponho uma instabilidade com uma rotação unipodal, aí eu já começo a ver esses efeitos. É aí que aparece mais a lesão.
E aí é aí que a gente começa a pensar em intervenções que são mais profundas, que são mais dinâmicas. Por quê? Porque no início de uma reabilitação você quer o quê? Mais estabilidade. Mas posteriormente você quer passar desse sujeito de mais estabilidade para mais instabilidade. Afinal, ele precisa retornar ao esporte, ou precisa retornar à atividade que ele faz. Então isso aí já mostra para nós o leque gigantesco de atuação, né, que a gente vai ter. Bem, vamos ver outros músculos. Glúteo médio. Glúteo médio teve também uma pequena diferença para o agachamento rotacional, apesar de ter um pouco mais de uma diferença não tão discrepante quanto o glúteo máximo, mas também teve. Ou seja, de modo geral, a musculatura glútea ela pode ser afetada. Aqui, é claro, eu até esqueci de mencionar, né? Esse sinal eletromiográfico, né, ele passou por vários tratamentos. Aqui ele está em MVC, que é Maximal Voluntary Contraction, ou seja, para normalizar aquele valor bruto do sinal que foi passado filtro e tudo mais e foi feito procedimentos matemáticos para deixar ele mais clean, né? Ele foi comparado aqui a um sinal de uma contração voluntária máxima para você tirar um percentual de atividade muscular, né? Então, nesse caso, né, essa normalização aqui foi feita e, né, o exercício com rotação unipodal você teve mais modificações no grupo que tinha instabilidade crônica. É uma coisa bastante interessante. Ou seja, novamente, há uma repercussão de um problema que ocorre lá, no caso, nos meus pés, no meu tornozelo, ele reflete, né, negativamente, né, apesar de aqui no caso não dar uma diferença tão significativa, mas dá uma pequena diferença entre o grupo com instabilidade e o grupo saudável, né? Aqui, para ter uma diferença significativa, teria que ter o asterisco, né? Daí ele daria uma diferença significativa. Mas essa diferença ela foi meramente tangencial, né? No caso, foi uma diferença aleatória, né? Ela não teve uma significância estatística. Mas existe uma tendência, no caso, a gente observa uma tendência que isso pode ocorrer. Afeta a musculatura glútea? De alguma forma afeta. O glúteo máximo, isso aparece evidentemente, o glúteo médio existe uma tendência, né, desses dados. Bem, de modo geral, a gente vai ter a seguinte característica, né? A gente vai ter mesmo até para o grupo que fez somente, vamos comparar aqui os saudáveis. Os saudáveis recrutaram muito mais o glúteo máximo quando você impôs ali uma certa instabilidade, né? Então isso mostra que de fato é um exercício que tem uma demanda muscular um pouco maior, em função dessa instabilidade que você gera. E aqui, né, a gente vai basicamente nos encaminhando para o final, né, dessa intervenção, discutindo, claro, a aplicabilidade desses resultados e coisas que são feitas e processos que são construídos quando nós estamos pensando em performance, mas também quando a gente está pensando em reabilitação. É curioso, às vezes, a gente vê algumas figuras e isso traz, de certa forma, um pouco de receio em algumas pessoas, porque elas acham que determinados exercícios não servem para nada, né? Então isso é um problema. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com musculação, eu tinha uns preconceitos meio idiotas em relação a isso. Eu achava que fazer coisa em bola, instabilidade não serve para nada, ou TRX, essas coisas. Mas quando você sabe para que serve uma ferramenta, você sabe como aplicar ela, as coisas ficam muito mais sensatas, né? Então,
Você colocar, por exemplo, um exercício de supino na bola para um cara que é lutador é uma coisa interessante. Por quê? Porque você está provocando o tronco dele com instabilidade. E a luta é um ambiente de instabilidade. Tem coisas que as pessoas usam muito mal, porque não sabem para que serve. Quantas vezes você não viu o sujeito ficar em cima de um bozu para fazer rosca de bíceps? Qual que é o objetivo? Não é trabalhar mais bíceps, talvez trabalhar um pouco de instabilidade, mas o bíceps em si não é uma coisa que vai mudar muito porque você está em cima de um bozu. Agora, saindo dessas aplicações às vezes mais grosseiras, utilizando implementos, tem coisas que são sensacionais, né? O bozu não é uma coisa que foi inventada para ficar fazendo rosca bíceps. O bozu foi feito justamente para reabilitar gente que tem instabilidade crônica de tornozelo. Se lembra lá que eu falei que as pessoas podem ter instabilidade crônica, podem ter uma lesão, mas não necessariamente serem fracas? Desculpa, estou com uma certa coceira no olho. Vocês devem se lembrar disso, né? Bem, o que acontece? Existem pessoas, e isso eu vi no início da minha jornada da iniciação científica, basicamente, que tem muita força no tornozelo, muita força, mas continuam tendo entorse. Por quê? Não é que o músculo dela seja fraco, mas o tempo que ele demora para ativar é um tempo demorado. E daí ela tem que treinar essa reação mais rápida no músculo. Não só fazer força. Então cuidado com às vezes essas terminologias, porque existem muitas características de tensão que a gente não tem muita noção. E aí que entra isso aqui. Você vê lá o time do Real Madrid, né? Faz todo mundo em cima de um bozu, batendo bola um pro outro e tal. O cara bate com a perna, volta, tem que ficar se equilibrando. Por quê? Porque basicamente isso aqui é para treinar a reação do músculo. O cara ser melhor para fazer esse tipo de movimento. Então, de certa forma, a mensagem que a gente passa é essa, né? Que você vai ter aí uma aplicação quando de fato a ferramenta está sendo usada corretamente. Você não está usando chave de fenda para pregar um prego na parede, nem está usando uma furadeira para botar um prego. Você vai botar um parafuso quando você quer furar alguma coisa com furadeira. Você precisa botar uma broca, você precisa botar outras coisas ali que sejam apropriadas, né? Você não usa o seu martelo para medir uma porta, você usa uma fita métrica. Então, basicamente, você tem que usar a ferramenta certa para a aplicação certa, né? Não adianta, quando você não tem noção assim do que serve a ferramenta, às vezes é melhor nem usar, porque você pode até fazer uma besteira. Por isso que tem que conhecer, A gente só quando a gente conhece a gente consegue gostar de alguma coisa, né? E para mim foi assim, né? No início da minha jornada com biomecânica, eu me lembro que eu tive uma certa repulsa. Eu não queria estudar muito biomecânica, achava uma coisa meio matemática demais. Tem muita matemática, e eu até gosto da matemática, né? Mas não via tanta aplicação. Quando eu vi a aplicação da biomecânica, daí sim, daí as coisas fizeram muito mais sentido. Certo, pessoal? Era isso. Acompanhe
me acompanha o professor Mariedson, os demais professores nas redes sociais. Vamos trabalhar aí para ter uma área cada vez mais forte cientificamente, né, e com senso, bom senso, né? Não adianta nada as pessoas não terem coerência quando elas estão falando de biomecânica, que infelizmente é uma coisa que a gente vê em uma boa parte ainda, até de pessoas que outrora eram admiráveis, né? Infelizmente. Mas é isso. Vamos lutar para cada vez ter uma educação física melhor, uma física melhor. E é isso. Acompanhe a gente, Biomecânica da Depressão, professor Fernando Cavaleiro Reiser. Forte abraço, fiquem com Deus.